Seu filho chegou à adolescência e um mundo de novas experiências se abre para ele. A curiosidade sobre as drogas lícitas ou ilícitas é natural e também um desafio importante a ser enfrentado. Você opta pela conversa aberta e franca ou pelo controle das companhias e lugares que seu filho frequenta? Quando é o momento de se atentar para esse universo? Hoje a gente conversa sobre filhos e drogas com Davi Amém, jornalista e um dos fundadores do projeto Raízes em Movimento do Complexo do Alemão, André Luiz Toribio, sociólogo e coordenador e pesquisador do Núcleos UERJ, Núcleo de Estudos das Américas, e Paula Ávila de Oliveira, psicóloga do CAPS-AD de Bom Sucesso. Gente, primeiramente, muito obrigada pela presença de vocês aqui no estúdio com a gente. Davi, eu queria começar com você. Que lembrança você tem mais remota dessa conversa, desse assunto sobre drogas na sua vida? Assim, você lembra dos seus pais já conversando com você sobre isso? Eu lembro, sim. Na verdade, eu sou nascido e criado no Complexo Alemão, uma favela da Zona Norte do Rio de Janeiro. E dentro das favelas, os pais têm muito essa preocupação pelo fato de a droga estar muito próximo das pessoas. E eu tenho uma coisa que eu lembro muito, que meu pai particularmente me dizia, que era um texto mais ou menos assim: não ande com fulano, não fique com este grupo, porque este grupo está envolvido com drogas, etc. Então sempre foi uma conversa de se afastar de grupos de pessoas, de espaços onde aquilo estava muito sendo usado, né? As drogas estavam sendo muito usadas. Então é um discurso que eu lembro bastante dos meus pais comigo, na minha infância, na minha adolescência. E de alguma forma isso deve impactar hoje no discurso que você tem com a sua filha, né? Na verdade eu tento trazer um discurso diferente, um diálogo diferenciado de dizer apenas não, né? Eu acho que tem que ter um diálogo um diálogo saudável, uma relação de amizade. Mas minha filha está nova, tem 11 anos ainda. Então está só começando essa conversa, tá só né? Começando. André, você estuda isso há muito tempo, quer dizer, as relações políticas para entendimento da questão das drogas, né? Como é que você percebe esse entendimento na sociedade hoje sobre esse diálogo, sobre como se coloca isso, principalmente para os jovens? Me ajudou somente no aspecto de entender o mundo de uma maneira plural, né? Saber que o mundo, portanto, tem várias perspectivas e que a droga, né, seja ela lícita ou ilícita, ela é uma mercadoria da engrenagem do capital, na engrenagem do sistema que a gente vive. E que, portanto, né, ela invade as nossas casas, por mais que a gente queira proteger. Fundamentalmente, eu tenho 4 filhos, né? E com 4 filhos eu tenho, né, e vi agora depoimento do pai do Davi, é exatamente isso, a gente tem um amor que é diferente por qualquer outro tipo de amor. É um amor incondicional e que nos leva a querer proteger, né? E aí é o que de repente a minha experiência no aspecto profissional também contribuiu, é entender os limites da proteção, entender que a proteção, quando ela simplesmente retrata o meu valor, quer dizer, querer tirar ele, né, do perigo ou tentar reproduzir somente o meu valor, eu estou dando para ele uma parte do processo plural. Para eles, no caso, né, são 4, eu vou estar impedindo que eles tenham um aproveitamento maior de mim sobre as outras perspectivas que eles vão se dar, porque independente de eu querer proteger, que eles não tenham contato. Então, a gente tem aí a questão de cada esquina uma farmácia e que com drogas que são, por acaso, legalizadas e que têm riscos à saúde em grau potencial igual ou maior, às vezes, do que as drogas que não são legalizadas. Então, eu procuro dentro de casa, né, dentro daquela perspectiva que nós somos modelos de projeção para nossas crianças, né, não fazer reserva de medicamentos, não ter o hábito de consumo para qualquer tipo de manifestação, uso de medicamento e fazer automedicamento. Em suma, eu procuro demonstrar que o medicamento ele é uma exceção e que a alimentação e que uma vida saudável, com esporte e tal, ela é um componente que ajuda no aspecto da saúde no campo biológico. É importante, na verdade, perceber que a questão das drogas ela precisa ser debatida independente de ser legalizado ou não, né? Agora, a Paula, no caso, traz uma experiência de limite,
né, extremo, o resultado final do consumo das drogas, realmente quando se perde esse limite, que no caso do CAPS, vocês recebem exatamente a pessoa que está indo pedir ajuda já. Agora, como é que você percebe o impacto desse diálogo, vamos dizer, na sociedade mesmo, Paula, nesse universo que você conhece do consumo de drogas? Eu acho que é bem isso a questão do limite mesmo, né? As pessoas, elas procuram o CAPS quando elas estão já numa situação que elas não têm mais controle, né? Ou as famílias já não têm mais controle, a própria pessoa não tem mais controle, e aí vai buscar ajuda, né? Isso eu acho que passa muito por um reflexo da ausência de diálogo na sociedade como um todo, né? Dentro das famílias ou mesmo, né, a gente atende muita população que a gente percebe que esses vínculos familiares são completamente rompidos, as pessoas em situação de rua que, né, já estão afastadas de casa ou perderam a família há muitos anos, né, tem um histórico longo na rua, e acabam recorrendo à droga, né? A droga entra na vida das pessoas por diversos motivos, mas a gente vai percebendo que as situações costumam chegar, né, a um limite desses, né, de precisar procurar ajuda, de precisar recorrer a um serviço de saúde, muito na ausência do diálogo, e aí com muito pouca informação. As famílias vêm com muito pouca informação sobre as drogas. Essa falta de informação somada à necessidade e desejo de experimentação da juventude é uma combinação perfeita para a perda do controle, no caso, né, Paula? Eu acho que esse é o grande risco, né? Assim, se a gente trabalhar com a juventude no sentido de informar, um diálogo aberto, né, promovendo autonomia, entendendo que a droga está aí. Seja ela lícita, ilícita, sejam os medicamentos que vêm de farmácia, seja o próprio álcool, né? Tá aí, as pessoas vão usar, elas vão experimentar. É interessante quando você fala do próprio álcool, porque a gente tende a chamar de drogas o que é ilícito, né? Sim. Que o álcool, o cigarro são drogas também que acabam sendo muito mais debatidas na sociedade. Agora, me conta uma coisa, Davi, nesses trabalhos que você faz dentro da comunidade, como é que você percebe o momento da juventude ter acesso a essas informações? E até como você mesmo citou, você tem uma filha de 11 anos, né? Quando que se começa a conversar sobre isso? Olha, na verdade, e de que forma também, desculpa? Sim, eu acho que, eu penso o seguinte, o assunto da droga, o assunto do uso, né, ele é um tabu na sociedade. E nas favelas isso fica muito mais agravante, porque as favelas, ela lida com o uso e com a venda ilegal. E isso está muito próximo um do outro e acaba tendo uma confusão, né? Então, dentro da favela, das favelas, fica muito próximo o usuário do revendedor. O que eu percebo é o seguinte, não há ainda hoje uma política que traga essas informações mais bem detalhadas para a juventude da favela ou para a juventude num todo. Eu penso que, e é perceptível isso, o usuário, ele está muito vinculado ao mal que tem a venda, ao quem está por trás disso. Eu acho que a sociedade precisa ampliar mais esse diálogo de forma mais exata. Isso precisa estar nas escolas públicas, isso precisa estar junto. A gente precisa dar um passo para deixar de ser um tabu e ser um assunto sério, um assunto fundamental para a formação dessa juventude hoje. Tem diferença mesmo, André, entre as classes sociais, enfim, se está na Zona Norte ou na Zona Sul, numa comunidade carente? Esse debate, ele é diferenciado? Não é uma questão somente focada dentro de comunidade. Não. Isso aí é focado em qualquer área de familiares. O que acontece é o seguinte, há um limite entre o uso e a mercadoria, e a venda da mercadoria, que a gente chamaria de traficante, muito tênue. Porque a droga, devido ao processo, quando ela entra nesse estágio de compulsão e obsessão que estão envolvidos, né, ela não tem uma lógica de mercado capitalista. Portanto, se você diminuir a oferta, você não vai também, consequentemente, equilibrar com a demanda. Não é assim. Se você diminuir com a oferta, vai aumentar o preço e a pessoa vai continuar em busca daquele produto. E aí não vai ter, portanto, questões morais ou questões comportamentais ou questões de classes que vão impedir que esse uso, que esse acesso isso seja feito. Mas me parece que, pelo menos, você abre uma discussão e deixa claro na sociedade, né? Eu acho que até o que vocês dois falaram é complementar, né? Sim. Com certeza. Agora, fica uma discussão aberta na sociedade. Eu queria, antes da gente fechar esse bloco, trazer um depoimento da Carolina, que morou na Holanda, que tem uma experiência totalmente diversa, e aí a gente conversar também sobre o que muda nesse debate quando se pode conversar a respeito. Vamos assistir.
Eu acho que o fato da maconha ser liberada na Holanda faz com que você tenha que necessariamente falar sobre isso, porque a gente morava no meio do bairro lá, no meio do centro, né, onde tinha todo mundo fumando na rua e tal, e ela pergunta, né, que cheiro é esse, que é diferente do cheiro do cigarro, que é diferente, aí as lojas são cheias de folhinha de maconha e tal, e a primeira coisa eu tive que explicar para ela que lá era ok e aqui não. Eu me lembro de estar meio confusa no começo, porque eu não sabia o que era legalizado e o que não era aqui. Então, maconha foi, tipo, o começo, né? Porque ela falou, lá no Brasil não pode e aqui na Holanda pode. Só que outras coisas podiam aqui e lá também. Então, eu ficava meio confusa só no começo. Acho que o fato de ser legalizado lá fez uma espécie de... Quer dizer, óbvio que holandeses fumam, mas não é a droga. Eu acho que eles curtem muito mais beber, por exemplo. Não sei, eu sei de estatística que realmente os holandeses não fumam muito maconha, mas eu acho que o fato de você se discutir isso, porque tá ali, né, como sexo para eles também, tá ali, você tem que falar, porque a pessoa tá passando e vê e sente, sabe que cheiro é aquele, que é diferente do cheiro do cigarro e tal. Deixou uma coisa meio blasé. Então, eu não conheço muitos holandeses que fumam. É interessante isso, né? Pensar que realmente abre-se uma porta para opção. Agora, eu vou deixar as considerações de vocês para o próximo bloco, porque a gente precisa de um tempinho para discutir isso. E você não sai daí, que a gente volta já. Estamos de volta conversando sobre filhos e drogas. Comigo no estúdio a Paula, o Davi e o André. A gente fechou o bloco anterior com um depoimento bem contundente, assim, de uma pessoa que já morou na Holanda, enfim, que tem um tratamento completamente diferenciado. Eu queria saber de vocês o que bateu de mais assim, interessante nesse depoimento e no que a gente está atrás ou à frente nessa questão, na discussão com os jovens aqui no Brasil. A gente está bem atrás. A legalização, ela é uma discussão que eu não vou aqui colocar, aproveitar a temática do programa, ficar bem na questão da família. Na verdade, a ausência da legalização para as famílias, ela traz uma coisa que é muito cruel, que se chama a criminalização da miséria. Quando a gente não legaliza, a gente está criminalizando aquele que tem o mesmo comportamento de uso ou, de repente, uma quantidade maior para distribuição, para poder ter o uso, a gente está fazendo 2 pesos, 2 medidas. Para o pessoal que tem poder aquisitivo, ele fica como usuário. Para o pessoal que não tem poder aquisitivo, ele é traficante marginal. Eu deixo para você uma seguinte questão, Paula. A gente está falando de drogas legalizadas ou não? E quando você tem um trabalho como esse no CAPS, por exemplo, qual é a diferença de um usuário que chega envolvido com drogas ilícitas ou lícitas, e como é que a família se porta diante disso? Há uma diferenciação, há uma discriminação disso? Não sei se há uma diferença real para o sujeito, se ele percebe naquele uso que ele faz, se faz alguma diferença, né, ser ilícita ou lícita. Acho que a grande questão é que ao ser ilícita a droga, você aumenta mais um ponto de risco para o uso, que é o acesso. Né? Eu, para ter acesso a uma droga ilícita, eu aumento o risco ao qual eu me exponho. Eu tenho que entrar numa favela, eu tenho que lidar com traficantes armados, eu posso, de repente, estar no meio de um conflito com a polícia, eu corro o risco de ser preso, né, e acabar, né, sendo favelado, preto, pobre, posso acabar encarcerado, né, nessa política de encarceramento e criminalização da miséria que o André falava. Então, assim, né, eu acho que o fato das drogas serem ilícitas, quando o uso é de uma droga ilícita, o risco aumenta. E quando a gente trabalha, né, numa perspectiva de redução de danos, a gente tem que poder colocar isso em questão, né? E pensar se isso não é um dano a mais que a droga pode estar causando, né? Agora, a gente tem o depoimento de uma mãe, inclusive é um depoimento que está no YouTube, que tem muito acesso, e que fala da forma como ela tratou o consumo da maconha com o filho dele, no caso, o filho dela. Então, vamos ver esse depoimento e pensar um pouco sobre como é que esse debate entra dentro da família e isso modifica uma realidade social. Vamos ver. Eu sou a mãe do Bela, do Seiva Roxa, e a gente fez uma foto numa brincadeira e essa foto teve muita repercussão. Então pediram para eu dar um depoimento do que eu acho dele fumar, como eu descobri
Então eu vou ser bem breve. Quando eu descobri foi um choque muito grande, briguei, fiquei triste, foi assim um desespero. Aí o que acontece? Rapazes continuam fumando, você querendo ou não, eles continuam e tentam disfarçar. Enfim, fui me informar, fui estudar. E ele é um bom menino, ele sempre estudou, nunca ficou de exames em faculdade, em trabalho, então isso nada atrapalha no caso dele. Agora, os argumentos que ele coloca, entendeu? Eu até aceitei e hoje até eu e meu marido preferimos que ele fume em casa do que fumar na rua, escondido, tomando dura de polícia e correndo risco, né? Foi difícil, mas chegamos a um acordo, entendeu? E hoje até que eu aceito, não fumo, tem drogas muito piores e legalizadas. Então tente se informar e seja parceira do seu filho. Davi, começo com você. Polêmica essa colocação dela, Sim, né? sim. Prefiro que fume em casa, enfim. Como é que você enxerga isso e até que onde é que termina esse diálogo com a filha, né? No caso, pensando na sua filha pré-adolescente aí, onde é que termina a liberdade e começa o incentivo ao consumo? Eu acho, assim, tem uma coisa de relação de pai e filho. Primeiro tem que estar estabelecido o amor e a troca, a amizade. Acho que o pai não tem que ter aquela coisa de imposição, de valores pessoais apenas. Mas eu penso que o amor e essa amizade deve se estabelecer fundamentalmente para se ter uma relação saudável. Claro que morando em favela, isso está muito próximo, mas não só nas favelas, tá? Minha filha, eu tento trabalhar a formação dela de maneira aberta, ampla. Eu não proíbo minha filha de ver uma televisão, eu quero estar do lado dela para eu poder tirar qualquer dúvida, por exemplo. E a gente está muito claro para a gente que as televisões hoje são uma espécie de manipulação de informação. Sobre as drogas, eu já ouvi muitas perguntas sobre se sua filha usar uma droga, se sua filha fumar maconha, como é que vai ser? Primeiro assim, eu digo que se ela começar a usar qualquer tipo de droga, eu espero que ela me procure para conversar comigo. Porque não tenho dúvida de que eu sou capaz de conseguir ter esse diálogo. Não para proibi-la ou para repudiar, mas para conversar, para dar bases, dar argumentos que vai fazer com que ela tenha suas próprias decisões, sabe? Claro que eu vou querer proteger minha filha sempre, mas eu também tenho minhas ideias sobre isso. Eu acho que essa relação de não é só apenas proibir, mas é entender, conseguir estar naquele momento e você ser uma pessoa que ela possa confiar. Eu tento passar isso para minha filha, que eu sou um amigo dela, que ela pode confiar em mim. Porque assim, eu acho que esse depoimento é importante pelo fato seguinte, não adianta, o pai proíbe aqui, ela dá a volta e está aqui fazendo o que o pai está proibindo. Eu acho que se o pai conversa, dialoga e traz ela para próximo, isso fica muito mais fácil de você lidar com essa situação. Eu penso assim. Agora, André, te pergunto o seguinte, a gente está o tempo todo, sem querer, a gente acaba caindo na questão da maconha, a questão de drogas ilícitas. Para você teria diferença, por exemplo, saber que um dos seus filhos está consumindo álcool constantemente, muito além do social, ou ele está consumindo maconha além do social, ou de uma forma, pelo fato de ser ilícito? Você consegue se imaginar discutindo as duas drogas de forma diferenciada? A questão número um, na minha forma de ver, prioritária, é desmistificar, desconstruir que droga é um problema. Droga é um produto. E como é que você fala disso com seus filhos? Exatamente como eu estou falando aqui. Droga é um produto. A questão do problema somos nós. Somos nós que instrumentalizamos esse produto. Como nós estamos, portanto, capacitados, como nós estamos tendo conhecimento, como nós temos, portanto, condições de usar esse produto. Aí eu falo para a família. A família é o seguinte, eu como chefe também de família, como também uma pessoa que tem crianças para proteger, eu vejo da seguinte maneira, nós estamos sendo vítimas, nós somos vítimas de uma estrutura social que temos aonde, na nossa sociedade, né, um Estado, um governo que pratica para o nosso Estado uma política de combate, de guerra às drogas. Então, isso, evidentemente, faz com que a droga vire inimiga e as famílias acabam reproduzindo isso. A droga não é inimiga. O inimigo, ele vai ser como é que a gente vai trabalhar essa situação. A gente tem
interesses que são a indústria de armas, e a gente tem interesse também, que é, por exemplo, as UPPs e a pacificação. A gente tem o interesse de manter, né, o grande grupo de miseráveis preso, fixado nas suas comunidades, sem uma inserção de mobilidade dos espaços da elite. E isso faz com que todo o processo, né, todo esse processo de controle e todo esse processo de guerra às drogas, ele acabe vindo para a cultura da nossa família, da nossa relação com o filho, onde a droga passa a ser um grande vilão. Isso muda todo o diálogo, né, Porque o que vai acontecer? A gente reproduzindo essa situação exteriorizada, que são interesses de outros, de capitais outros, de outros processos hegemônicos, e a gente reproduzindo isso em casa, a gente vai criar o que para eles? A mesmo tipo de coercitividade. E por mais que tenha amor, por mais que tenha abertura, por mais que tenha qualquer coisa, a gente vai inibir, a gente vai esconder as pluralidades desse outro mundo que vai vir. Eu queria trazer para a Paula uma seguinte questão, Paula. A família, nos casos que você recebe, como é que ela é envolvida e como é que essa questão da conversa pode ser inserida num trabalho realizado pelo CAPS? A conversa, ela é valorizada nesse processo de entendimento do consumo? Eu acho que ela é fundamental. Eu acho que a gente tem que sempre poder tentar trabalhar essa família. Não adianta, né, ouvir o sofrimento desse usuário, trabalhar com esse usuário aquilo que produz sofrimento, aquilo que está difícil, se a gente não trabalhar a família, né? Se a gente não puder entender como é que essa relação que essa pessoa estabelece com a droga e essa relação e esse sofrimento que se produz dessa relação impacta essa família, né? E essa família, ela também sofre. É o entendimento, talvez, de que está se combatendo o consumo e os malefícios disso e não a pessoa que está consumindo. E não a pessoa que está consumindo, porque a família vem muito num lugar de cansaço, de esgotamento, porque esse sofrimento, essa angústia, ela perpassa a família como um todo, e essa família precisa ser escutada, precisa ser trabalhada e precisa se estabelecer esse diálogo. Precisa reestabelecer o diálogo possível dentro dessa família. Então, o trabalho tem que passar por aí também. Paula, considerações finais sobre esse diálogo, no caso, com a sua experiência? Eu acho que o caminho é conversar. É um diálogo aberto, honesto, com informações corretas e propiciando autonomia, né? E aí não só na família, como na escola e na sociedade como um todo. Eu acho que é responsabilidade de todo mundo, né? Que a gente possa tirar esse tema, deixar de ser tabu e que a gente possa falar abertamente de forma honesta sobre isso com informações corretas. Considerações finais, André, o que te leva para os seus filhos disso tudo e dessa conversa que a gente teve aqui? Eu converso com eles o seguinte, não é nem a gente fazer proselitismo e nem a gente colocar fetiches amedrontadores. É saber que eu não tenho controle de nada, é saber que o diálogo é por conta do amor e por não ter controle, e saber que é muito interessante que meus filhos queiram transgredir. É muito interessante que meus filhos queiram ser libertários. É muito interessante que meus filhos queiram transitar e ter, portanto, jornadas em lugares plurais que não sejam somente aqueles valores que eu projeto. Porque esse é um mundo plural, esse é um mundo diverso e esse é um mundo que eu vou poder gerar, portanto, tendo diálogo, tendo amor e tendo a demonstração de que ele existe, a possibilidade que a escolha, o livre-arbítrio dele seja cada vez mais com maior liberdade e com maior felicidade. Davi. Bom, primeiro, eu acho que a clareza, ela é o princípio para se quebrar esses tabus. Não se pode fantasiar. No caso, por exemplo, hoje a gente vive uma realidade sobre a maconha que é preciso a gente pensar de verdade. É uma planta natural que tem sido usada como medicina, não só agora, mas há muitos séculos e milênios atrás. Isso é usado em rituais, como medicina. Eu acho que isso precisa ser pensado, sim. E o caso do diálogo, eu acho que está por trás disso também, sabe? As crianças, os adolescentes, a juventude, a sociedade tem que se ter ampliar os horizontes com relação a essas drogas. A gente precisa pesar o efeito. A gente está preocupado com o quê? Com o efeito da droga no ser humano ou com o efeito na sociedade?
O que gera isso para a sociedade? O que gera isso para os interesses políticos? Como que a gente lida com isso na realidade dos fatos? A sociedade hoje vive essa política do medo e a droga está totalmente vinculada a isso. É preciso ter um horizonte mais aberto. A gente está no século XXI, a gente tem coisa muito mais importante para se pensar, e isso é uma delas. Tem muita gente pobre, preto sendo preso e morrendo por conta de um tabu criado pela mídia, criado pelos interesses políticos, e a gente precisa avançar nisso, a gente precisa quebrar isso e, principalmente, na minha opinião, descriminalizar essa questão do usuário. Eu acho que a discussão, acho que talvez seja o foco principal, também. Né? É muito importante. Gente, eu quero agradecer muitíssimo a presença de vocês aqui com a gente no estúdio. É um tema super delicado, é um assunto delicado, acho que para se tratar com os filhos também. É difícil falar disso, essa linha tênue aí entre incentivar e proteger é sempre complicada, mas é muito importante debater o assunto e pensar a respeito sobre tudo. Muito obrigada pela presença de vocês. Liberdade é difícil. Liberdade é difícil. Não é fácil. Mas é democrático. O entendimento da liberdade também. Gente, muito obrigada. E obrigada a você que assistiu o programa em um dos nossos canais parceiros ou pela internet. Está esperando o quê para compartilhar uma experiência sua com a gente? Entra na nossa fanpage ou escreve sugerindo um tema importante para você e a sua família. Eu espero você no próximo programa. Até lá!